A partir de comentários, né, dos meus vídeos aí nas redes sociais falando com relação a essa questão aí de o PT roubou mais, tem a Lava Jato e tudo mais, eu comecei a raciocinar e fui pensar direitinho aí o quanto seria esse escândalo que a mídia alardeou aí durante anos que foi o maior escândalo da história da humanidade. A questão da Petrobras e a questão da Lava Jato, né? Bem, segundo a avaliação aqui do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, estou no site aqui do TCU para que vocês vejam, né? As perdas da Petrobras durante os anos analisados aí pela Lava Jato, de acordo com o cartel aí de 24 empresas que atuam na estatal de 2004 a 2012, portanto em 8 anos, o valor seria de 12 bilhões de reais, né, 12,3 bilhões de reais, e esse valor atualizado com juros é hoje superior a 18 bilhões de reais, só que levando em consideração que essa análise foi feita em 2020, né? Então, o que se deve se considerar mesmo como um valor assim real seria os 12,3 bilhões de reais que eles colocam aí como prejuízo, que eu tenho uma convicção muito grande que, na verdade, eles levaram em considerações dados superlativos, vamos dizer assim, muito maiores do que era, porque esse caso da Lava Jato, como a gente sabe, depois foi provado, né, as pessoas fazem delações para se livrar da cadeia, com valores muito maiores do que realmente aconteceram, e essas delações foram até muitas delas anuladas aí, ao término da Lava Jato e depois na própria questão de avaliação do STF com relação à prisão do Lula e tudo mais, porque muito daquilo que eles diziam era mentira. Então eu acredito que esses números estejam bem maior do que realmente foi, né? Até pelo que foi recuperado, né? Porque segundo que a própria reportagem que coloca, né, foi recuperado um valor aí bem menor do que isso por parte da Lava Jato nos acordos que foram feitos aí com essas empresas, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados, né, que aconteceram nesses últimos meses aí com relação à Petrobras para a gente fazer uma comparação, né? A direita ela gosta de comparar. Eu vou comparar aqui com vocês aqui algumas informações importantes. Algumas privatizações que foram feitas, né? A reportagem aqui do UOL, ele fala com relação à questão de um mês após as chegadas das joias que foram dadas à família Bolsonaro ao Brasil, a Petrobras vendeu refinaria a árabes, né? O título da reportagem é esse. As joias foram recebidas pelo Bolsonaro e sua família eram no valor de 16,5 milhões de reais, né? E foi vendida a refinaria da Bahia ao Fundo de Investimentos Mubadala Capital de Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes. A negociação teria sido concluída pela metade do valor de mercado, segundo a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, feita ao Ministério Público Federal na última terça-feira. Vamos ver os valores dessa negociação? A venda da refinaria Landulfo Alves, né, foi uma operação concluída com o pagamento de 1,8 bilhões de dólares, o que representa 10,1 bilhões de reais. Na época, a INEP, órgão da federação responsável por pesquisa do setor, calculou que a refinaria foi vendida pela metade do seu valor de mercado. Cálculos do Instituto avaliaram a refinaria entre 3 bilhões e 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais, se você transforma 4 bilhões de dólares, né? 3 bilhões de dólares a 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, se você transformasse na época, daria mais de 20 bilhões de reais. Isso significa que apenas nessa negociação a Petrobras e o Brasil perdeu cerca de 10 bilhões de reais. Olha que número absurdo. Vamos trabalhar aqui em uma outra refinaria que foi vendida. Depois que essa refinaria da Bahia foi vendida, eles começaram a vender gás de cozinha e a própria gasolina o valor mais caro do Brasil, né? Afinal de contas, essas empresas que compram as estatais, elas não estão nem aí para o povo e só querem o lucro, né? Quanto mais caro eles venderem os produtos e a população pagar por esses produtos, ficando mais pobre, né,
maior o lucro deles. Como eles só pensam em lucro, para eles está ótimo. Vamos lá. Refinaria de Manaus, outra refinaria vendida aí por Bolsonaro e sua equipe no apagar das luzes de seu governo, né? Vender a refinaria, né? E vamos falar dos preços dessa refinaria. A REMAN foi negociada por 257 milhões de dólares, praticamente um quarto do seu seguro. O seguro é uma empresa que faz uma análise real do valor, né? Porque afinal de contas, se acontecer um acidente, se essa refinaria pegar fogo, o seguro vai pagar o valor exato desse bem. Então ele não vai pagar um valor mais alto para uma empresa que vale menos, né? Então, vamos dizer assim, o valor mais, o parâmetro melhor de se analisar o valor de uma empresa é exatamente o valor que o seguro pagaria ao Estado caso essa empresa tivesse uma perda total, né? Então você vê aí, o valor do seguro, o seguro avaliou essa empresa por 820,8 milhões de dólares, né? E a empresa foi negociada por um quarto do seu valor praticamente, 257,2 milhões de dólares. Esses 257,2 milhões de dólares daria na faixa de 1 bilhão e 200 e alguns milhões de reais, né? E já esses 820 milhões de dólares daria aí na faixa de uns 4 bilhões e meio de reais, né? Então, para vocês verem, só a Petrobras perdeu na faixa aí de 3 bilhões de reais. Esses dois prejuízos, que foi vendido muito mais bens da Petrobras a valores assim irrisórios. A FUP denunciou isso durante muito tempo, né? Então foram vendidos muitos outros bens a valores muito abaixo do mercado. Mas só esses dois bens que foram vendidos, eles são maiores do que o valor real do momento que a Lava Jato diz que a Petrobras teve prejuízo durante 8 anos que foram analisados. Portanto, se a Lava Jato foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade, conforme a televisão colocava, essas vendas da Petrobras seriam o quê? Eu deixo essa questão aí para vocês poderem refletir e chegar às suas próprias conclusões. Porque durante 8 anos se perdeu mais ou menos 12 bilhões de reais. Não deveria perder nada, né? Eu acho que esses números são maiores do que realmente aconteceu, como eu já expliquei no começo do vídeo, mas, em tese, isso é que foi perdido de acordo com o TCU. Em 2 negociações, aproximadamente 13 bilhões de reais foram perdidos pela Petrobras. Venda de 2 refinarias. Esse escândalo pode ser chamado de quê? Por que a mídia nunca falou nada com relação a esse escândalo? Essa questão eu deixo aí para vocês, né? Afinal de contas, a gente sabe quem financia a mídia e quais são os interesses da mídia, né? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Bem, essa é a análise, essa é a reflexão. Se inscrevam aí nos canais, no canal Direto ao Ponto Podcast nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, também no Quai e no TikTok. A gente espera vocês lá para mais reflexões e comentem aí o vídeo do que vocês acham que a gente pode chamar essas privatizações aí da Petrobras que geraram um prejuízo gigantesco, né? Maior do que o próprio prejuízo da Lava Jato, se a gente for avaliar os valores da época e os valores de hoje, né? Feitos aí pelo governo Bolsonaro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.